pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma prorrogação que faremos aí no teste do Extreme Trade. Mas eu queria dar um recado a mais sobre todas as notícias que estão acontecendo no mercado, altas bombas, né? Principalmente agora essa semana falando aí sobre as questões do copy trade, tá? E isso é uma coisa que eu sinto muito por muitas pessoas, porque muita gente perdeu dinheiro, muita gente quebrou, tá? Mas por outro lado, quem sabe isso não seja uma notícia boa, né? Porque dentro desse copy trade que tá aí dando maior ferrada no mercado, tá a maioria dos grandes gurus do mercado aí e que tá aí quebrando um monte de gente. Primeiro, eu não vou falar nem questões da plataforma e tal, porque existem controvérsias aí que essa coisa de copy trade aí, ainda o sistema não está ajustado. Então, pode ter que esse problema também seja em todo o sistema, entre B3, o próprio Profit e tudo junto. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Mas é aquela coisa que eu falo para vocês o tempo todo, não adianta você acompanhar alguém porque a pessoa está ostentando, não adianta isso, você não vai ficar milionário no day trade do dia para a noite. O day trade é um processo de aprendizado. Se você não encaixar dentro desse processo e respeitar esse processo, você não vai conseguir ganhar dinheiro nesse mercado. Esse é o ponto. Então, por que a gente gosta de fazer teste gratuito aqui? Porque se você encontrar dentro de um desses testes que eu coloco aqui alguma coisa que faça sentido para você e que você comece a ganhar alguma coisa, você vai fazer os seus cálculos e vai ver se vale ou se não vale a pena caso o produto seja pago, porque muitas coisas são gratuitas, muitas pessoas aqui montam dentro de todos os nossos indicadores gratuitos aqui, montam os seus operacionais. Se as coisas fazem sentido para você, beleza, ótimo. O que importa no final é você fazer dinheiro. Então hoje nós vamos falar sobre esses problemas que estão acontecendo aqui na Neológica, da última atualização. Vamos falar por que nós vamos fazer a prorrogação e vamos também falar que a gente fez algumas pequenas mudanças, coisas simples, mas que chamam a atenção para tentar deixar a coisa ainda mais visual e ainda melhor quando nós formos liberar o próximo teste. Por que não vai liberar agora, Gurgel? Porque o problema ainda persiste aqui dentro da plataforma. Então, enquanto não vier uma atualização do Profit que acabe com esse problema, a gente não vai soltar um outro teste, porque as linhas estão sumindo, tem hora que você muda de um gráfico para outro, as linhas somem, está acontecendo muito problema, estou tendo muita reclamação e por conta disso a gente fará uma prorrogação desse teste no momento oportuno. Combinado, galera? Então prestem muita atenção no vídeo de hoje que tem novidades interessantes. Bora pro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? Antes disso, sapeca aí o dedo no like, que esse like faz total diferença aqui pro canal. Valeu? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, então como a gente mostrou no último vídeo e a gente falou sobre o teste gratuito, depois a gente falou sobre alguns problemas que nós resolvemos, aliás, o último vídeo foi falando sobre as questões do problema do paradox, né? Então hoje a gente vai falar sobre todos esses detalhes, o que é esse conjunto aqui de indicadores formando o operacional Extreme Trade e que está liberado lá no nosso site estratégias.gurgeltrader.com.br para que você faça aí o download, né? Os arquivos estão lá no final, um arquivo se chama Extreme Trade Test e o outro se chama o Paradox e também aqui o estudo de fluxo, tá? Então estão tudo juntos lá para que vocês possam fazer. Dentro do arquivo Extreme Trade vai estar esses dois aqui, que é o Extreme Trade e o Paradox, e colocamos esse outro aqui. Por quê? Porque o Paradox ele é um leitor de fluxo, tá? E como ele é um leitor de fluxo, ele não estava funcionando dentro aí da galera que possui o Profit One, ou então os Profits com nome de corretoras. Por exemplo, XP Trader, Rico Trader, Toro Trader, Clear Trader, entre outros que levam o nome da corretora, que na verdade esses aí são o Profit One, né? E a corretora coloca o nome dela no Profit com um acordo com a Neológica, beleza, galera? Então, o que a gente fez? Criou esse outro indicador aqui para tentar substituir para aquelas pessoas que só possuem aí o nosso Profit One. Agora, se você possui o Profit Pro ou então o Profit Ultra, tá? O ideal mesmo é que o operacional funcione com todos juntos, que com eles juntos a coisa ficou
ainda melhor. Então é um operacional que não tem tanta coisa assim para olhar, tá bom? E que essas linhas agora a gente fez aí algumas modificações. Eu vou mostrar para vocês que modificações são essas. Primeiro que nós tivemos aqui é a adição de mais uma linha, que é essa linha chamada comprometimento da tendência. E essa linha, comprometimento da tendência, ela vai servir para confirmação da tendência e para quebra da tendência. Muitas vezes ela pode servir como alvo e muitas vezes ela vai servir até mesmo para um posicionamento de stop, tá? Então é legal porque ela muitas vezes pode servir também para um posicionamento de stop para você saber se você entrasse naquela condição, se o seu stop estaria caro ou se o seu stop estaria barato. Por exemplo, digamos que você tivesse uma entrada aqui, ó, já está vermelho aqui a tendência, você vê que tendência compradora e tendência vendedora agora elas assumem a cor da tendência, diferente do que nós mostramos no primeiro vídeo, mostrando como é que funciona. A gente fez essa mudança de cores aqui conforme o mercado estiver andando para facilitar visualmente o entendimento de vocês. Calma que isso aqui ainda não está nesse arquivo que está lá, tá? Isso aqui vai acontecer na prorrogação. Então prestem atenção nisso. Essas mudanças de cores só acontecerão quando a gente for fazer o novo teste. Por enquanto, o que está lá segue até o dia 18. Quando tiver aí outro teste, provavelmente vai estar aparecendo aqui que teve uma atualização do Profit. A gente vai atualizar o Profit e ver se esses problemas de sumir e aparecer as nossas linhas vai parar de acontecer, tá bom? Se parar de acontecer, a gente relança o novo teste até mesmo antes de vencer o arquivo anterior. Beleza? Combinado? Então vamos lá para a gente entender. Então, ó, você tem, como eu disse, o comprometimento da tendência, continuam as linhas de tendência vendedora, tendência compradora, só que agora elas mudam de cor, elas vão mudar conforme a cor da tendência, e continua também a nossa base de alta e base de baixa, que a gente fez um pequeno recálculo em cima delas e elas ficaram ainda mais assertivas com relação ao retorno de um movimento, que seria, galera, mais ou menos, não estou dizendo que é isso 100%, porque elas não estão tão baseadas em Fibonacci, mas seria mais ou menos o nosso bom e velho throwback e pullback na região próxima de 50%, 61,8%, tá? Então o que elas fazem é isso. Quando começam um throwback, ou seja, um movimento de alta e ela vai cair, né? Porque muita gente chama de pullback de alta, isso está errado. Pullback de alta não existe, quando é de alta é throwback, tá? E pode fazer também num pullback. Então, ela vai retornar num pullback para o movimento retorno de baixa e vai voltar no throwback no movimento retorno de alta. Só que eu falei para vocês muitas vezes, aqui também no outro vídeo, que muitas vezes a linha que estiver mais próxima é mais garantido, tá? Então não é porque é uma alta que ela precisa voltar para a base de retorno de alta. Pode ser que a linha de baixa esteja na frente e ela volte para a linha de baixa e dê continuidade nesse movimento altista. E assim sucessivamente, beleza? Mas vamos colocar um pouco aqui na prática para vocês entenderem o que mudou e como que a coloração também vai ajudar vocês na tomada de decisão. Antes disso, vamos só clicar aqui duas vezes. E eu vou colocar dentro da Extreme Trade também o nosso Exhaust Point. E o Exhaust Point nada mais é do que as linhas de exaustão. No caso aqui, galera, eu coloquei ela para esse teste aqui, ó, para não misturar o nome delas, tá? Eu coloquei elas aqui com o nome no outro lado. Então a tendência, a relação aqui de resistência ficou aqui nessa cor avermelhada também, tá? E o suporte lá embaixo numa cor esverdeada, beleza? Então, são umas linhas de suporte e resistência que são automáticas, que elas tentam buscar regiões que geram ou um forte suporte ou uma forte resistência no andamento do preço, beleza? Então, vamos lá, para a gente colocar nesse replay, eu vou colocar aqui, ó, na velocidade aqui máxima da dança do Creu, como eu costumo brincar, para ficar mais fácil a gente mostrar. É lógico que fica até um pouquinho difícil aqui, eu vou dando uns pauses aqui para tentar explicar. O importante aqui é a gente fazer com que você entenda o funcionamento desses indicadores, tá? Opa! E a compreensão também desses indicadores. Bom, beleza, tá aqui, vamos lá, já tá aqui no coisa. E a compreensão dos indicadores que estão abaixo, né? Porque é um conjunto da obra para você errar cada vez menos, beleza? Então vamos lá, o mercado abriu, ó, vocês já reparam que o que acontece aqui nesse ponto? O mercado abre, né? No primeiro candle a gente não toma tanta decisão, tá?
Mas o mercado abre aqui, batendo numa região onde ele já traz a resistência para cá, tá? Então ele já trouxe a resistência para cá, está escrito aqui, ó, forte resistência. Ele traz a resistência e os nossos indicadores estão todos vermelhos, tá? Porque a coloração vermelha significa baixa, a coloração amarela significa neutra e a coloração verde significa alta, tá? Então essas três linhas vão acompanhar o que é a tendência do momento. Mas primeiro candle a gente ainda não faz nada, tá? E eu escolhi um dia bastante difícil, começa bem complicado e depois entra em tendência para ficar melhor de vocês entenderem, tá? Então vamos lá para vocês entenderem como é que funciona. Então, ó, primeiro candle ainda, né? Violinando bastante. A coloração também ajuda, né? A coloração azul significa alta, a coloração vermelha significa baixa. Reparem que o comprometimento da tendência aqui, ó, e as linhas se misturaram todas e ficou o amarelo, ou seja, ainda não há aqui uma tendência vigente, tá? Amarelo significa tendência neutra, beleza? Então vamos lá para a gente acompanhar isso aqui. Ele vai subindo aqui, agora tentando romper aí as nossas regiões. Eu vou ficar com o meu dedo aqui no pause, porque ele primeiro dá um movimento de alta e depois ele dá um movimento de baixa. E eu quero mostrar para vocês o que transforma-se em gatilhos aqui no movimento do indicador. Ah, Gurgel, você está dizendo que você sabe o que vai acontecer? Óbvio, né, galera? Para que eu mostre para vocês aqui, eu tenho que ter uma noção do que vai acontecer neste caso, para me mostrar o que o indicador está dizendo naquele exato momento, beleza? Então vamos lá? Vamos dar play aqui. Para a gente ver, ó, por enquanto ainda está mostrando, mas a tendência, está vendo que o comprometimento da tendência está vindo para baixo. O que significa isso, né? Quando esses movimentos, quando ele está abaixo do preço, significa muitas vezes que o mercado tende a entrar numa possível tendência de alta ou algum movimento bom de alta, tá? Então muitas vezes quando ele vem para baixo, ele está significando isso. Se ele bater aqui, por exemplo, e começar a voltar, ele já pode ser até um gatilho para você. Mas como a gente está com esse sistema de cores aqui, é mais confiável você respeitar tudo. Olhando aqui para baixo, o que a gente tem aqui por enquanto? Ó, eu tenho um movimento que, olha só, nesse ponto aqui, ó, ele sai fora do movimento de baixo e começa o movimento de alta aqui. Então, nesse indicador aqui, por exemplo, quando ele bate e fixa essa linha aqui, por exemplo, já daria, quem sabe, até mesmo para você fazer uma comprinha. Mas a gente está querendo todo o conjunto da obra para mostrar para vocês como é que funciona. Vamos lá? Então vamos esperar aqui o que ele vai fazer. Por enquanto, ó, quando tiver aqui em amarelo, nada a fazer, é só realmente observar o mercado, tá bom? Estou aqui usando o gráfico de 5 minutos. Eu quero fazer um outro adendo aqui, dando um pause primeiro, que eu recebi aí alguns e-mails, recebi aí alguns comentários da galera. Você não vai mais falar em Renko? Então, do mesmo jeito que eu brinquei lá na frente falando sobre os gurus de mercado, galera, qual é o seu gráfico, né? Ah, você opera em Renko, beleza. Você tem consistência? Não. Então, por que você prefere o Renko? Eu não consigo entender, tá? Então, o gráfico que você vai preferir é o gráfico que vai te dar dinheiro, é o gráfico que vai fazer você conseguir ler melhor. Se você fala que lê melhor o Renko, mas não ganha dinheiro no Renko, o que adianta você gostar do Renko? Não seria melhor, às vezes, você ir para o gráfico de candles? Ah, eu estou no gráfico de candles e não estou ganhando dinheiro. Aí tudo bem, você não vai tentar lá no Renko, tentar uma outra coisa para ver se você começa a ganhar. Mas eu vejo que tem muita gente que coloca na cabeça, não, eu só opero em tal coisa. Você só opera ou você só perde em tal coisa? Então que isso fique também um recado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos deixar ver o que vai acontecer com o mercado. Gurgel, essas linhas elas vão funcionar em Renko? Vão, vocês podem testar aí também, que também vai funcionar em Renko, tá? O que vai ficar um pouquinho mais complicado é esse aqui, o paradoxo, tá? O lá de baixo vai ficar ótimo em Renko, tá? Ótimo em Renko, dando sinais muito, muito bons. Coloquem e testem ele que vocês vão gostar, tá bom? Testei ele em 12R, em 15R, ficou tudo muito bom. Beleza? Então, ó, por enquanto, ainda estamos com as faixas todas amarelas, ó. Estão dizendo para mim, e está tudo misturado aqui, né? Retorno de alta, retorno de baixa, tudo meio misturado aqui, ó. E as linhas de tendência, tudo misturado aqui no meio, tá? Então nada a fazer, não há tendência, o mercado só violinando, apesar dele já estar mostrando um azul aqui nos nossos candles, né? Mas não tem muita coisa que se pode ser feito. Reparem, isso aqui, por exemplo, ó, a gente poderia sim, está comprado aqui, porque está nos mostrando, mas o mercado está violinando demais, está com os stops muito caros. Então, não vale a pena
arriscar aí o seu capital com relação a isso, beleza? Então vamos para cima, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto ainda está amarelo. Ele está tentando agora romper aí a nossa resistência, né? A forte resistência. Já até passou para cima dela. Agora está voltando de novo, ó. Então repare que o mercado não tem ainda nenhum direcional, né? Nenhum direcional. Vai e volta, muito pavio. E aí, por isso que nossas linhas estão aqui para te proteger a não ficar fazendo bobagem no mercado. Tá bom? Então vamos lá, ó, ele começa a voltar. Tá voltando para a linha de retorno de baixa, tá vendo? Ó, tocou nela. Se você pegar, Gugel, será que deu 50%? É isso que eu estou te falando, a relação não é total, mas muitas vezes, tá? Muitas vezes, ó, a linha vai estar próxima da região, as linhas de retorno próximas da região de 50%, de um ajuste. Então é esse o papel que vai fazer as linhas de retorno de alta e retorno de baixa, tá bom? Então vamos lá. Bora ver aqui o que vai acontecer. Eu vou ficar já com o dedo aqui para mostrar para vocês o que é legal, como é que deixa o stop barato e aonde é que é para você entrar na operação. Ó, ele já puxa ali o suporte. Então, ó, isso aqui, por exemplo, quando ele puxa um suporte assim, você poderia até mesmo mapear, né? Colocar uma ordem aqui, porque ele já me puxou um suporte aqui embaixo, tá? Mas eu ainda quero o conjunto da obra. Vamos deixar o conjunto da obra para tentar um stop mais barato possível, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ver aqui, estamos nos 5 minutos. Vamos esperar ver o que ele faz. Então é muito bacana isso aqui, porque a gente está tentando realmente facilitar a vida. É igual quando me perguntam, e o método Megapontos? Galera, isso faz parte do método Megapontos. Isso aqui, por enquanto, todos os outros indicadores não vão acabar do método Megapontos. Mas, se eles forem poderosos o suficiente para substituir algumas coisas, serão substituídos, né? Com o tempo a gente vai evoluindo. O nosso projeto se chama método Megapontos e continuará se chamando método Megapontos, que é o combo dos nossos indicadores premium, tá bom? Vamos lá? Então vamos pegar aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Continua batendo lá no suporte, ó. O suporte realmente é forte. Bateu 2 vezes no mesmo ponto certinho, aqui nos 5 minutos. Então agora a gente precisa de uma confirmação desse suporte, né? Ó, é isso aqui que eu falo para vocês. Então nesse momento aqui agora, ó, ele já muda de cor, tá? Então, ó, o comprometimento da tendência já passa para baixo do preço, beleza? Nos mostrando que esse preço pode subir. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui de stop, tá? Ele já me mostra mais ou menos um stop interessante. Então, eu posso colocar a minha ordem aqui, certo? O meu stop abaixo, descolado daqui, ó, tá me dando aí cerca de 135 pontos de stop, certo? E o meu alvo o que eu gosto de fazer, galera? Existe uma máxima, principalmente quando o mercado está muito complicado assim, existe uma máxima que o índice ele anda na casa dos 250 a 300 pontos. Eu fiz aqui, ó, uma preparação deixando em 250 pontos, tá? Esse mercado ele não vai buscar o topo ali, tá? A minha tendência ainda está aqui, ela não está tão afastada da tendência vendedora, ainda é uma tendência, entre aspas, um mercado muito violinado. Então eu posso testar, eu gosto muito de testar, quando eu deixo principalmente parciais, pelo menos uma parcial na casa dos 250 pontos, independente do que o mercado está me dando, tá? Então eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Agora, poderia colocar o meu alvo a princípio aqui, ó, né? Colocar o alvo no suporte, na resistência que ele formou. Mas vamos deixar ele aqui nos 250 pontos, que é o que a gente colocou, tá? Porque realmente é uma região que quando o mercado está difícil, ele busca muito, tá bom? Então vamos lá, vamos dar play aqui. Nosso stop está protegidinho aqui embaixo, 135 pontos. Já não daria para deixar na linha? Daria. Só que eu gosto de deixar sempre, né, uma gordurinhazinha a mais, que ele pode voltar naquela região ali e pegar o meu stop. Então eu deixo sempre uma gordurinha, sempre descolado do suporte ali para ficar mais fácil, tá bom? Então vamos ver primeiro o que acontece. E aí o que pode acontecer aqui? As linhas podem voltar a ficar amarelas, as linhas podem ficar vermelhas de uma vez, pode acontecer alguma coisa. De alguma forma o indicador tende a me mostrar o momento de pular fora de uma operação também, tá bom? Então tem muitas coisas que podem acontecer. Pode-se trazer a nossa resistência mais para baixo,
Isso também pode ser um aviso para você pular fora, entre outras coisas, tá bom? Então é para isso que serve. E aqui, ó, vendo o movimento, por que que nós entramos também? Porque, ó, a nossa linha aqui, ó, estava ascendente aqui embaixo e aqui ela não estava ascendente, mas olha, aqui eu já conseguiria ver que eu tenho o movimento que ele fez, um fundinho aqui, e ele estava começando a subir, ó. Ele estava começando a fazer aqui, ó, fundos ascendentes, o que também me dá, assim que busco o suporte, que eu posso sim ter um movimentozinho de alta que seja, tá bom? Então vamos deixar isso aqui, vamos lá? Vamos deixar ele rodando, né? A minha base aqui, ó, de retorno de baixa está junto aqui da minha tendência vendedora, né? Aqui eu tenho a minha base de retorno de alta e ele está indo lá buscar os meus 250 pontos, tá? Chegou bem pertinho, não buscou. Ficou bem pertinho, não buscou, deixou um pavio. Olha como é que a região de 250 pontos normalmente é muito poderosa, né, galera? É incrível. Buscou certinho 250 pontos aqui garantido, tá? Então é uma coisa que eu gosto, como eu estou com um contrato aqui, quando eu estou com mais, eu deixaria, obviamente, uma final. Como eu estou com um contrato só, minha parcial está sempre em torno de 200, 250 pontos, 300 pontos. Show de bola? Então vamos lá. Vamos deixando ele aqui. Por enquanto, se eu tivesse na operação, ele ainda não tinha deixado eu sair. Ele estava mandando eu ainda permanecer no mercado, tá? Mas eu queria uma operação mais assertiva, eu deixei os 250 pontos. Mas vamos ver o que ele vai me dizer aqui, galera. Vamos ver o que ele vai me dizer aqui. Qual é o momento que ele vai me mandar sair? Já falei com vocês que o mercado vai cair, mas eu quero ver o momento que ele vai me mandar sair sem pegar o meu stop lá embaixo. Vamos ver se ele vai me mandar sem antes de pegar meu stop que está aqui embaixo. É isso que eu quero saber. Né? Se ele vai me deixar aí com um prejuízo pequeno ou se ele me pegaria o stop. É isso que eu estou querendo saber, o que o nosso indicador vai nos mostrar aqui, tá? Então vamos lá. Então digamos que eu ainda esteja na operação. Ó, ele subiu um pouco o nosso suporte. Subiu um pouquinho o nosso suporte para esse pavio aqui e pronto. Ó. Nesse momento, ele me deu amarelo. Então, por mais que eu não tivesse pegado o meu alvo aqui, ele já me deu um adentro, meu amigo. Voltou a ficar confusa a coisa aqui, o indicador tirou a tendência. Então, pula fora. Melhor coisa a fazer é pular fora. Deu algum outro sinal aqui interessante? Não, não deu, mas ali já me avisou. Então, se eu pular fora, pode ser aí a melhor solução no momento. Beleza? Então é isso que significa essa coloração que ele muda aqui. Vamos lá? Vamos para frente aqui, vamos ver o que vai acontecer? Deixando rodar, o mercado começa a cair. E aí agora ele não está dando sinal de nada, nem para comprar e nem para vender, tá? Vamos deixar ele rodando. E vamos ver agora se ele vai sair do amarelo para o vermelho e a gente conferir como que está a nossa relação aqui embaixo. Ó, aqui embaixo ele já começa a querer ir para o lado vermelho de novo, ó. Jogou de novo o meu comprometimento de tendência para baixo. Vamos esperar ver o que ele vai nos dar aqui, ó. Foi de novo consultar a resistência. A resistência é essa que baixou para aquela região que ele pegou o nosso alvo. Tá? Então, muito interessante, são só linhas, galera, mas são linhas que você, com o tempo, você estudando como que essas linhas funcionam, vão dar para você uma visão muito interessante do mercado, tá? E olha que eu não estou falando de dólar, né? Que se tratando de fluxo, esse indicador aqui no dólar é absurdo, tá? Absurdo mesmo, viu? Então tem esse outro detalhe também, ó, ele está chegando na linha de comprometimento da tendência, aonde também está o nosso suporte, opa! Aí agora, ó, ele me deu um sinal vendedor. Como que está aqui embaixo? Olha aqui, ó. Se a gente pegar esse indicador, ele já está mostrando aqui, ó, que pode estar começando um movimento de baixa. E aqui ele nem foi para cima, né? Ele estava fazendo um movimento para cima, depois esse movimento aqui, ó, começou a ficar para baixo, né? E agora ele não está assim, né? Está fazendo um movimento meio lateral, mas ele continua vermelho. E aí? Agora o meu stop está um pouquinho mais caro, né? Mas ele mandou ficar, vou colocar aqui então a minha ordem aqui. O meu stop agora vai ficar aqui nessa região aqui desse topo, tá? Que ele me deu o sinal, acima das minhas bases, tá bom? Beleza, então se ele pegar minha ordem, vamos lá. E o meu alvo? Tem os 250 pontos, que a gente pode deixar ele. Como eu sei que o mercado vai descer feito maluco, eu não vou aqui, como é uma demonstração para vocês, vamos deixar aqui para lá do Deus me livre, tá bom?
Vamos deixar para lá do Deus me livre aqui só para a gente testar, tá joia? Mas normalmente com o contrato seria 250 pontos aqui, tá? 250 com 250, 500 pontos, que é mais o quê, tá? Mas vamos deixar para lá do Deus me livre aqui só para me mostrar o teste para vocês. Por que eu quero fazer isso? Porque a gente tem que sempre esperar o mercado nos mostrar, mandar sair, tá? Mandar sair. Naquela outra lá eu optei por 250 pontos, mas o ideal é você esperar ele mandar você sair da operação. Porque numa dessas, você pode entrar numa forte tendência e vai ser aquele dia que você vai ganhar os seus bons e velhos mega pontos. E é por isso que o nosso operacional tem esse nome de método mega pontos. Show de bola? Vamos lá? Vamos ver aqui como é que ele vai pagar? Tá aí, tá trazendo aqui para baixo, né? Desde que ele deu o sinal, ele começa a entrar numa tendência. Estamos aqui ascendentes, né? Ó, numa descida pesada aqui, ó. Então vamos deixando. Aqui também entrou força, né? No nosso estudo de fluxo, ó. Então o estudo de fluxo entrou força, no paradoxo também entrou força. Então vamos acompanhar o mercado. Por enquanto tá ali, ó, não manda sair, não manda fazer nada. E aí, nosso alvo, vamos jogar para lá do Deus me livre. E vamos deixar o mercado descer. Vou trazer até um pouquinho aqui para ficar tudo na tela. Vocês estão vendo lá, ó, todos os indicadores lá ainda vermelhinhos, mandando coisa. Ele se segurou ali no nosso suporte. Depois de um certo momento, você pode até mesmo, né, fazer aí o achatamento do seu stop, né, que a gente chama de dar uma enxugada nesse stop. Depois de um certo ponto pode trazer, né? Então vamos lá, ele continua descendo. Estou jogando bem mais para baixo aqui o nosso alvo. E vamos lá, o indicador ele serve para isso, para você permanecer, não se assustar com a variação do mercado. O mercado fica variando, galera. Tem muita gente que entrega os pontos numa pequena variação, a pessoa sai da operação. E esse indicador, ele está aqui para quê? Para que jogue permanência. E são essas permanências é que vão fazer você fazer dinheiro, tá? É permanência e na hora que não é para permanecer, ele mandar você pular fora e não perder tudo aquilo que você ganhou. Então é assim que a gente está tentando montar esse operacional, tá? Então por isso que está demorando tanto, por isso que é tanto estudo, tanto teste, para ver se a gente chega num patamar realmente legal. Olha só, por enquanto ele está mandando tudo estourado, tudo estourado. Aqui olhando para baixo, qual seria o momento para sair, Gurgel? Ou se esse histograma volta para cima da média, tá? Aqui, ou esse aqui, se ele fica aqui, ó, ele passa igual ele passou aqui dessa linha verde e volta a fechar um candle acima da linha verde. Aí é o momento de você pular fora da operação, porque esse movimento pode estar chegando ao fim. E uma outra coisa que pode acontecer, se alguma dessas linhas aqui chegar próximo do preço, principalmente aquele nosso comprometimento de tendência vier para a região próxima do preço, ou quem sabe vir para baixo do preço. Aí também é hora de pular fora. Um outro detalhe é se o suporte também reacender aqui embaixo. Se ele vir a reacender aqui embaixo também é um momento que você pode respeitar, tá? E ficar de olho, né? Nem sempre é para pular fora, mas se ele bater e começar a voltar, você pode sair também, que aquele movimento momentaneamente pode ter terminado. Então tem vários pontos que você vai avaliar aqui para saber que você pode sair. Ó, a partir de agora aqui, ó, reparem o que ele está fazendo. Vou trazer minha bandeirinha para cá, ó. Ele tinha começado a fazer ali que o movimento estava meio começando a subir aqui, tá vendo? Mas só que aí veio um outro, jogou mais força. Então dá para permanecer ainda mais na operação. Vamos jogar o nosso stop mais para baixo, que eu não quero que ele pegue, nosso alvo, que eu não quero que ele pegue o nosso alvo. Eu quero sair manualmente, tá? Então vamos lá, ó. Por enquanto aqui já fez muito ponto, né? Já está dando aqui 1.300 e tantos pontos, tá? Vamos dar uma olhada? Olha lá, ó. Paradoxo começa a esse nosso indicador aqui voltar para cima do verde. Se ele fechar acima do verde, entendeu? A gente pode, quem sabe, cancelar a operação, porque ele tem muito risco de parar por aí, tá bom? Então é assim que funcionam os nossos indicadores, galera. Espero que eu tenha conseguido ser o mais claro possível aí, tá? E aí é teste em cima de teste, teste em cima de teste, para a gente tentar chegar no ápice total desse indicador. Eu estou fazendo as mudanças aqui para ficar cada vez mais visual e com certeza, assim que esses problemas dessas linhas estão sumindo, desaparecendo e tal, acabar, a gente vai fazer um novo teste
que eu quero que vocês fiquem craque nisso aqui, treinem realmente para saber se gosta ou se não gosta. Beleza, galera? Tá aí, ó, o mercado começou a fazer perninhas aqui, isso aqui eu poderia me dar como satisfeito, tá? É lógico que ainda não parou a descida e tal, mas tá bom, o mercado já tá ficando cansado e tal. Poxa, 1.425 pontos, nada mal, né, galera? Nada mal para você pensar em sair, né? Pelo amor de Deus. Então, é muito legal a gente saber que a gente pode ter ferramentas confiáveis e eu vim testando dia após dia e ele dá sinais realmente muito, muito interessantes. E aí, gostou? Se você gostou, por favor, sapeca aí o dedo no like e a gente se vê então no próximo vídeo. E está prometido, teremos teste renovado aqui do Extreme Trade. Valeu? Grande abraço e até lá. Tchau, tchau, galera.